Biomédicas Rafaela Cunha e Milena Lessa. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde. Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Boa tarde, Milena. Boa tarde. Calma. Muito bem. Prevenção de doenças e exames de rotina são os benefícios para a saúde. Quais são os principais exames de rotina que são feitos? Então, né? Boa tarde. Os principais exames de rotina, que geralmente são os mais solicitados, principalmente pelos médicos, para a gente ter uma noção básica aí perante os nossos pacientes, é o hemograma, que a gente vê a questão, né, da anemia, do sistema imune da pessoa. A glicemia, hemoglobina glicada e insulina, que é um pacote que a gente vê se a pessoa tem uma predisposição para diabetes, se não tem, se a glicemia está normal. São exames de hormônio também, TSH, T4, que são exames da tireoide. Temos os exames de perfil lipídico, que vê, né, essa questão do colesterol, HDL, LDL, e outros também, como o sumário de urina, que é um dos mais simples, né, que é ali a amostra da urina para a gente ver se tem algum tipo de infecção e tal. O parasitológico de fezes, que é para ver se a pessoa está contaminada por algum parasita, alguma ameba ou outros do tipo. Muito bem. O exame de fezes e urina, a gente percebe que o próprio paciente não dá muita não dá muita liga, muita importância, satisfação, né? Verdade. Às vezes nem leva, aí a pessoa lá no laboratório diz, eu vou deixar aqui, o senhor vai trazer, viu? Agora, se possível, traga amanhã, não esqueça. Tá bom, eu vou ver. O que E às sempre vezes fica não para leva. depois. Mas qual a importância realmente desses dois exames? Então, o sumário de urina, ele é importante para a gente ver, né? Se a pessoa está com infecção urinária, que pode ser uma inflamação nos rins, na uretra, que é o canal onde passa, né, a urina. A inflamação no rim apresenta na urina? Ele pode apresentar dependendo do grau que esteja. Ah. Então, se for uma coisa que já está avançada, que já tem, né, todo um processo inflamatório perante aquilo ali, pode ser, a partir daí, ter uma linha de diagnóstico. E o parasitológico de fezes, né? A gente tem a ameba, tem os parasitas que acometem principalmente muitas crianças, que a gente tem mais esse processo em crianças por brincadeiras, de terra, né? Tudo isso. Então, é muito importante que a gente faça esse processo, né, de fazer toda a análise para ver se realmente a pessoa está contaminada ou não com aqueles parasitas. Antigamente fazia aqueles exames. Quando a pessoa ia defecar, colocava aquele verme, né? Aquela lombriga. Sim. Colocava inteira, né? Tinha essa, né? Que às vezes colocava inteira. Hoje, né, o pessoal está tomando as medicações, estão dando mais importância também. Fazem então, a hoje é prevenção. muito difícil a gente ter. Não tem mais casos. aquela Pode ter, mas é mais difícil mais a gente raro. acompanhar um caso assim, que a pessoa, né, colocou a verme Antigamente, inteira. quando a gente ia, tudo pequeno, dentro de casa, ia comer mamão, a mãe dizia, não, coma o mamão, engula a semente que é para matar a lombriga. Meu Deus. E matava mesmo. Matava. As fezes saíam cheias de lombriga e a gente via a gente via o verme e via também o carocinho da semente. Porque aquele líquido que tem dentro do caroço é que fazia mal. Mas, interessante, né? interessante. É um caso a ser estudado. Não é? Uhum. Assunto. Antigamente e hoje realmente não se vê mais a lombriga. Mas Porque o próprio medicamento, a alimentação que já. E a prevenção também, E a né? prevenção, Muita gente faz o uso do medicamento antes mesmo de estar infectado. Geralmente as pessoas usam de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, faz todo esse processo de prevenção. Eu não sei se pode falar sobre a questão da ameba. A ameba é a que se adquire tomando banho em rio de água doce, né? a gente tem esses também. E o medicamento só pode ser tomado a pessoa internando, Tem ou já alguns tem. casos que sim, que precisam. Alguns casos precisam, né? Quais são os serviços mais ofertados pelo Laboratório INCAR para os pacientes que desejam realizar exames no INCAR? Então, a gente, né, dessa parte de laboratorial, que a gente sabe que às vezes a gente, na correria do dia a dia,
Na correria do dia a dia, a gente não consegue ter um tempo, né, para ir até o laboratório, esperar o tempo de ser atendido no laboratório. Então, a gente pensou em duas modalidades. Claro que tem a principal, né, que é você vai até o laboratório e realiza essas coletas, mas tem a coleta domiciliar, onde você manda, né, sua solicitação, documentação, endereço, e aí você agenda. Eu quero que a coleta seja feita amanhã, 8 horas da manhã, na minha casa. Aí a nossa equipe vai até a sua casa esse horário, faz toda a coleta e de lá você segue, né, com suas atividades. Particulares particular e convênio. E convênio? Isso, particular ou faz convênio. Faz esse atendimento também? A gente faz. Domiciliar, muito bem. Isso, a domicílio. E Importante. a gente faz também com hora marcada, né? Coleta com hora marcada na nossa própria estrutura, no nosso laboratório. A mesma situação. O paciente ele liga, informa, eu quero fazer minha coleta amanhã, 9 horas da manhã. Ele vai mandar a solicitação médica, todos os dados, né, do convênio, ou se for particular, a forma de pagamento. A recepção vai fazer esse cadastro e aí no outro dia ele chega às 9 horas, uns 5 minutos antes, só para fazer a assinatura, e 9 horas o técnico já vai estar disponível para fazer a coleta dele, sem ele precisar esperar a fila, né, ou a ordem de chegada ali. Muito bem. Informar isso para o paciente, viu? Para a população, porque às vezes a pessoa não sabe disso. Não sabe. E às Quem vezes a tá gente tem um horário corrido, aí eu começo a trabalhar 9 horas, mas se eu chegar lá e pode demorar, né? Vai ter uma fila, ou vai estar muito cheio. Agora tem que marcar com antecedência. Pelo menos 24 horas, né? Um dia antes. Aí vocês olham se tem vaga daquele horário que ele quer isso. ou informa a disponibilidade. Às 9 horas, 9 horas já tem talvez alguém. Mas como a gente tem também vários funcionários, a gente consegue marcar 3, 4, 5 pessoas para o mesmo horário, né? Porque tem vários técnicos. Muito importante. E a agulhada? Então, né? Essa aqui é o problema, né? A agulhada. Já tem como dar uma agulhada sem sentir dor? Um pouquinho, não tem, né? Eu acho que a dor também é relativa. Eu não vou negar que eu também tenho medo da agulhada, né? Mas quando toca na veia, se acertar logo na veia, não dói praticamente exatamente, nada. Exatamente. Eu acho que às vezes a gente até deixa de fazer, né? De cuidar, de fazer esse exame de sangue com medo da agulhada. Com medo da agulhada. Né? Tem a questão do medo, mas é muito importante que a gente consegue ali detectar, né? Doenças logo no início No início mesmo da doença, que a gente consegue melhorar o tratamento, o médico já consegue prescrever ali um tratamento mais adequado. E, na maioria das vezes, quando a gente descobre precocemente, né, a gente tem a questão da cura muito, muito alta. Aí. Elane, fique à vontade, Elane. São 13 horas e 21 minutos, 13 e 21. Eu queria que vocês falassem alguma coisa a respeito do laboratório INCA. Uma explanação justamente daquilo que o público não tem conhecimento e o que o INCA atende. É de fundamental importância. Então, hoje, além de fazer todos esses exames, né, que são de rotina, o laboratório INCAD trabalha com exame genético, que é de fundamental importância hoje, porque a gente consegue ter todo um histórico familiar daquela pessoa. Muitas pessoas não sabem, mas o exame genético, ele pode sinalizar, né, para os médicos que a pessoa pode desenvolver certo tipo de doença, mesmo antes da pessoa ter. Ou seja, pessoas que têm pessoas diabéticas na família, pessoas que possuem algum tipo de câncer, né, alguns cânceres específicos, diabetes, que eu falei, né? Então, a gente pode descobrir que essa pessoa tem essa predisposição genética perante a família e qual a possibilidade dela ter no futuro. Então, são exames que o nosso laboratório faz, que é de fundamental importância, assim, clínica mesmo. Para a pessoa se prevenir, para evitar. Sim, para a pessoa se prevenir. Câncer, diabetes, assim como vários outros, até mesmo... Síndromes, colesterol. Né? Colesterol que muitas pessoas não levam nem a sério o perfil lipídico, como se fosse algo simples, porque tá tomando uma cervejinha demais, comendo um churrasco gorduroso demais. Mas um perfil lipídico muito alto pode levar a um infarto. Então, problemas cardiovasculares se desmontam a partir daí. Né? Então, são exames importantes e que são feitos no nosso laboratório. Isso, a gente tem um leque, né, muito vasto aí de exames. A gente realiza mais de 5.000 exames, tipos de exames, incluindo, óbvio, o genético. E a gente tem, talvez, um pensamento que os exames genéticos são aqueles mais complexos, mais distantes da nossa realidade. Mas a gente tem muito exame que a gente já realiza e nem percebe. Teste de tolerância à lactose genético. O teste simples, a gente faz a ingestão daquele líquido, né?
E são 3 furadas ali, 3, 4 furadas, depende de cada metodologia. Então, se a gente tem medo de uma agulhazinha, imagine 3 vezes, né? Então, com esse teste genético, a gente só faz uma vez e não precisa também fazer ingestão do líquido. Então, para a criança mesmo, é maravilhoso esse exame. Tem a questão da sexagem fetal, né, que a partir da 8ª semana a gestante ela pode fazer. Então, assim, são vários exames, né, de genética que já é muito próximo da gente. E, às vezes, a gente nem não tem noção que a gente já realiza. O laboratório em cá é grande, né? Sim. Quantos funcionários hoje no laboratório? São 20 funcionários, 20 só funcionários. na unidade daqui, né? Porque a gente tem em Cruz das Almas, é importante também a gente falar que a gente tem unidade em Cruz das Almas, na ilha, ali em Barra do Gil, perto da Coroa, e em Amargosa, e... Toda cidade que tem clínica em cá tem laboratório, tem um laboratório, também? tem um posto de coleta. Um posto de coleta, muito bem. Mas só o posto de coleta ou alguns exames podem ser efetuados lá? Não, são os postos de coleta. Coleta e traz. E traz para a matriz. Muito bem. Elane? Boa tarde para as biomédicas que estão aqui. Em relação aos exames, vocês podem fazer sem a requisição médica? Fica à vontade se o paciente quiser ir até o laboratório e dizer, eu quero fazer um exame de fezes e urina. Vocês podem fazer ou tem que ter uma solicitação médica? Sim, a gente pode fazer pacientes particulares mesmo, né? Que eu já acordei, quero fazer um hemograma. Sim. Ele pode chegar até a recepção e falar que quer fazer um hemograma. Já quando o paciente ele é plano de saúde, que existem algumas restrições, burocracias, né? Porque o plano ele precisa da requisição médica para poder faturar, enfim. Mas quando o paciente ele é particular, ele não precisa obrigatoriamente ter a requisição para fazer. De gravidez também, né? Isso. Faz, né? Faz. O beta, né? O beta, isso. Em relação também, lá no INCA tem o banco de dados, né? A pessoa que vai em um médico, fica lá no computador. Se você for em outro especialista dentro do INCA, está lá tudo que por onde você passou, não é isso? Em relação à frequência de exames, se eu fui em em um tipo de especialidade médica, ele me passou um exame de fezes, urinas, sangue. Se eu for em outro, ele vai prescrever novamente esses exames. Eu preciso fazer porque aquele médico está prescrevendo ou aquele de antes, com menos de 3 meses aí que eu já tinha ido, já tinha feito, eu vou fazer novamente ou não? Olha, como tem esses menos de 3 meses, como você falou, né? Vai a critério médico. O médico vai ver, vai ter o processamento dele, né? Se ele vê se realmente precisa desse exame novo, que ele quer ver de mais recente, aí você faz. Mas caso a clínica, a conduta médica não seja solicitar novamente, ficar com os que já tem em sistema, aí ele não solicita. Entendi. Aí fica muito a critério médico nessa situação. Já que ainda vai ter validade, né, esses exames. Mais alguma novidade? Isso mesmo, né? E agradecendo, né? Nossa primeira vez aqui. Estávamos super nervosas, Sucesso, mas foi maravilhoso, viu? Tranquilo. O Hospital em cá essa casa também é do Hospital em cá. Muito obrigada. Fiquem à vontade sempre, viu? Obrigada. Um abraço, sucesso para vocês. Amém pra gente. 13 horas 27 minutos, 13h27, programa Falando Alto. Olha, nós vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente vai trazer a secretária Silvia